E para a gente falar mais sobre a PEC dos precatórios e as dúvidas e projeções que o projeto tem levantado no mercado financeiro, vamos conversar a partir de agora ao vivo com a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, boa noite, bem-vinda ao Expresso CNN. Boa noite. Rafaela, queria te ouvir então sobre a expectativa do mercado amanhã. Então, entre votação apertada, entre as incertezas que a gente está acompanhando, os próprios questionamentos no STF e a questão em si, né? A possibilidade de mudar a Constituição e ultrapassar o teto de gastos. Como é que, na sua visão, o mercado tem reagido e o que dá para a gente esperar dessa movimentação no mercado amanhã, na terça-feira? Eu acho que boa parte da reação do mercado a gente já viu nos preços, né? A reação do mercado foi muito negativa. A PEC dos precatórios, ela traz essa proposta de mudança na lei do teto, que era uma âncora fiscal muito importante para a gente ter o controle das contas públicas. Então, essa mudança com uma abertura de espaço, principalmente postergando pagamentos que já eram pagamentos garantidos, né, pela lei, previstos, ela foi recebida de maneira muito negativa. Além disso, a PEC também trouxe aí novas emendas de última hora, como a correção, né, do teto de gastos, possibilitando ainda mais gastos que a gente não sabe exatamente, né, como vai ficar o orçamento final para 2022. Isso vem trazendo muita incerteza. Grande parte dessas incertezas já foram precificadas pelo mercado. A gente viu na elevação da taxa de juros, nessa nova elevação da taxa do câmbio. Então, acho que boa parte aí das notícias negativas da PEC, a gente já viu sendo precificadas no mercado. Sim. Fernando Nakagawa está chegando nessa entrevista também. Rafaela, Naka, por favor. Obrigado, Roberta. Queria te ouvir, Rafaela, sobre dois aspectos. O primeiro é, diante de tanta ansiedade e essa precificação, como dizem no mercado financeiro, desta votação, é possível que, se o texto for aprovado, a gente tenha até um alívio dos investidores, dos preços no mercado financeiro, ou seja, bolsa em alta, dólar em queda. E queria também entender por que com a PEC é ruim e por que sem a PEC pode ser ainda pior. Sim, é verdade, Naka. Eu acho que existe, de fato, aí uma expectativa para que a gente tenha uma solução para essa questão. A gente vem discutindo essa questão desde julho, um espaço no orçamento para o Bolsa Família. Ele é essencial aí para o Brasil, para a retomada econômica, esse auxílio social, ou Bolsa Família ou Auxílio Brasil, ele é fundamental para a nossa economia. Acho que no mercado ninguém discute aí a validade desse novo programa e a necessidade até de aumentar esses gastos, eventualmente até extrateto, né? Eu acho que o grande questionamento do mercado vem em como isso está sendo feito e na esteira, né, outros gastos que podem vir juntos. Então, acho que o fato da gente ter uma definição, se a gente tiver essa semana, pode sim trazer um certo alívio, porque o que a gente vê hoje nos preços de mercado, nessa incerteza, é até uma incerteza muito maior de que não só você vai ter esse aumento de gastos agora, como aumentos de gastos futuros, né? Então, se a gente tiver uma definição hoje, é possível que a gente veja um certo alívio, porque a gente tem um resultado fiscal muito positivo até setembro, e nada disso veio para os preços, nada disso serviu para acalmar o mercado. Então, se a gente tiver uma definição que o gasto adicional para o próximo ano, ele vamos supor, de 90 bi, ele não vai ultrapassar esse valor, lembrando que esse ano a gente teve também gastos extra-teto, né, para o auxílio emergencial, e de fato o governo cumpriu, né, os gastos ficaram limitados aí ao auxílio emergencial e gastos aí extra com a saúde, com vacinas. Então, se a gente souber o tamanho desses gastos para 2022, é possível que a gente tenha uma certa melhora, assim, no mercado, tirando essa incerteza. Por outro lado, se a PEC não passa e a gente volta a discutir quais serão, né, as possibilidades, as alternativas, a gente pode voltar a discutir alternativas até piores do que a PEC dos precatórios. Caio Junqueira tem pergunta para você também, Rafaela. Rafaela, boa noite. A conclusão, a minha impressão da sua fala é que a PEC dos precatórios é ruim com ela e pior sem ela. É por aí? Eu acho que é muito ruim com ela, né? Então é muito difícil a gente defender a PEC hoje. Postergar precatórios realmente foi uma opção muito infeliz aí do governo, do Congresso, junto com o governo. Mas, de fato, se a gente voltar à estaca zero, a gente já viu ideias piores, né? E você fazer um furo no teto sem limites
eu acho que poderia sim ser um resultado ainda pior, né? Bem ou mal, a PEC dos precatórios, ela está mexendo no cálculo, no teto e determinando um gasto que vai ser postergado, mas num determinado limite que a gente conhece hoje. Então, ela traz aí para o mercado um volume mais ou menos conhecido, né? A gente sabe aí até 90 bilhões. A qualidade desses gastos vai ser duvidosa, né? Tirando os 40 bilhões ali que a gente precisa para o novo Bolsa Família. Além disso, a gente sabe que podem vir aí com emendas, com o fundo partidário, que são gastos que não contribuem aí para um crescimento sustentável do Brasil, mas, de fato, se a gente não tiver a PEC, outras soluções podem ser piores, deixando mais incerteza para que tipos de gastos adicionais a gente poderia ver, não só para 2022, como para 2023. Lembrando que o grande risco fiscal que o mercado enxerga, que nós economistas vemos hoje, é você ter crescimento de gastos permanentes no orçamento, né, que fazem com que as despesas continuem crescendo, não só em 2022, mas também além disso. E isso deteriora a trajetória da dívida, né? Então, esse é o grande problema que a gente tem hoje com o arcabouço fiscal, né, que trazia aí uma certa segurança ou previsibilidade, né? A PEC tira um pouco dela, mas nem toda. Então, possíveis medidas que realmente tirem toda a visibilidade, poderia sim ter um desfecho ainda pior. Mas, Rafaela, como é que você acredita, na sua visão, que o investidor estrangeiro está acompanhando essa votação aqui no Brasil? E essa discussão, inclusive de furar o teto de gastos? Eu acho que boa parte dessa discussão, até para o investidor estrangeiro, também já foi debatida, e hoje a gente já vê isso nas taxas de juros, né? Até mesmo no CDS, no Risco Brasil, que é negociado lá fora. Nas últimas semanas, a gente viu essa reprecificação. Então, acho que boa parte dessa aprovação da PEC, ela já está precificada. O próprio câmbio também, nesse patamar novo aí de 5,50 a 5,60, ele já traz um pouco dessa insegurança, né? Então, eu acredito que a aprovação da PEC não vai trazer, pelo menos como ela está hoje, não vai trazer nenhuma surpresa negativa adicional do que a gente já vê no mercado. Naca? Rafaela, então se esse texto for de fato aprovado pelo Congresso nos próximos dias, a gente tira essa incerteza do radar. E aí o que é preciso para que o Brasil volte a gerar boas notícias na economia? Porque o que a gente tem observado, para além dessa discussão das contas públicas, é que a atividade econômica, por exemplo, está perdendo força gradativamente e muita gente está até falando em recessão no ano que vem. Se esse texto passar, o que é preciso acontecer em Brasília para que o noticiário econômico volte a trazer boas notícias? Sim, essa é uma grande questão, né? Porque, de fato, a gente teve boas notícias econômicas esse ano, né? O Brasil teve um bom crescimento no primeiro semestre, a evolução do resultado fiscal foi muito positiva, muito além das estimativas mais otimistas, né? Ninguém esperava um superávit primário esse ano, foi o que o governo, de fato, entregou aí até setembro. A gente teve o avanço da vacinação também, que foi muito positivo, com a redução aí do número de casos. Então, a gente teve bons avanços na economia, nada disso, né, foi refletido nos preços, a falta de confiança, principalmente aí no futuro fiscal do Brasil, na condução política e econômica, deixou bastante a desejar. Eu acho que para 2022 a gente vai começar a discutir eleições, né? Mais do que reformas, a gente ainda passou uma boa parte desse ano tentando ver algumas reformas, né, a tributária, administrativa, que poderiam dar uma sinalização aí para o longo prazo um pouco melhores. Elas não tiveram nenhum avanço, então eu acho que para 2022, que é um ano de eleição, as discussões vão passar a ser a política econômica dos candidatos, né? De fato, como você colocou, a economia vem perdendo forças, né? Então a gente deve ter um PIB que cresce aí cerca de 5% esse ano. Boa parte disso já foi conquistado no primeiro semestre. O crescimento do segundo semestre ele vai ser marginalmente baixo, apesar que o setor de serviços aí tem uma recuperação tardia, um pouco mais robusta, mas eu acho que o mais importante vai ser a gente rediscutir essa questão do arcabouço fiscal. A nossa âncora fiscal é uma discussão que vai ficar para o próximo governo, então vai ser um debate aí para o processo de eleição, propostas de política econômicas dos candidatos para a próxima eleição, e essa questão de como a gente vai lidar com o nosso fiscal de longo prazo, que tipo de âncora fiscal, o teto de gastos aí foi muito debatido,
né? Ele teve muitos benefícios para o Brasil, mas ele chega num momento que todo ano você precisa uma PEC para fechar o orçamento. A gente está vendo aí que talvez a gente precise de uma nova âncora fiscal crível, né? Que traga essa confiança de volta para o mercado, essa confiança que foi perdida hoje, né? Então, eu acho que a próxima discussão vai ser reconstruir uma âncora fiscal mais crível. Eu acho que o teto tem uma boa amostra aí do que pode ser viável, mas alguma flexibilidade para que a gente não tenha que todo ano fazer esse tipo de debate que traga mais incertezas e mais dúvidas aí para o mercado.